De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo Mariotti, sou médico geriatra e integrante da Associação Médico Espírita de Botucatu. Hoje eu voltei aqui para conversar com vocês para discorrermos juntos e meditarmos sobre os efeitos da fé na saúde humana. E para isso, gostaria de começar com uma reflexão trazida pela doutora Antônia Marilene da Silva na revista Saúde e Espiritualidade de 2021, em que ela descreve os seguintes aspectos. Se por muitos anos a medicina tradicional distanciou-se da fé e ignorou a possibilidade de uma manifestação de fé ter o poder de curar, sob o argumento da inexistência da comprovação científica de tal fato, hoje estamos em caminhos diferentes. Atualmente, a forma de encarar a religiosidade na cura apresenta mudanças e desafios, pois pesquisadores em diversas localidades estudam o valor das crenças para a saúde, como o organismo reage às demonstrações de fé e o impacto do cultivo da espiritualidade na qualidade de vida. A palavra fé, segundo ela, tem origem etimológica do latim fides e significa confiança, segundo o dicionário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. Essa definição, porém, não consegue expressar toda a atribuição desse sentimento, que é inato. Muitas pessoas dizem ter fé, vivenciá-la e senti-la, mas não conseguem expressá-la em palavras. Todos possuímos o germe da fé em nosso íntimo, e a existência nos traz obstáculos para serem superados pela força dessa fé aprimorada. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz, entre aspas, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, todas as operações da existência se desenvolvem sob a energia da fé. Fecha aspas. Portanto, a existência do ser, os seus pensamentos, a natureza e a fauna movem-se e agem pela fé. O próprio Emmanuel traz o exemplo mais simples para não hesitarmos na compreensão desse grande mecanismo que o Criador dispôs para a nossa orientação existencial. Diz ele, abre aspas, a simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Fecha aspas. A fé, portanto, pode ser entendida como confiança íntima, força propulsora em nossa existência, nos movendo sempre na direção de crescimento em sintonia com o universo. Agora, vocês poderiam me perguntar, e qual é a diferença de religiosidade, espiritualidade e religião? Então, podemos definir, iniciando essa discussão, que religião é o sistema organizado de crenças e práticas religiosas, que de alguma forma nos facilitam a aproximação com o transcendente. A religiosidade é o quanto o indivíduo segue, acredita e pratica uma determinada religião, seja de forma organizacional, na participação em um templo religioso, ou de forma não organizacional, através de leituras de livros, orações e ao assistir programas religiosos na TV ou no rádio. Já a espiritualidade é a busca pessoal no entendimento das questões transcendentais e da relação do indivíduo com o sagrado, com a natureza, com aquilo que dá propósito. Agora, é possível concluir que a fé é aprimorada individualmente, e o movimento religioso traz ao ser a condição da compreensão de Deus, do sagrado, e o estimula na construção de atitudes positivas com discernimento. Quanto mais aceitação e identificação o indivíduo tiver com um propósito maior de sua existência, mais se expressará com a religiosidade intrínseca, confiando na lei da justiça do Criador e na lei do amor. Outra indagação que poderia ser feita é: a fé ou a crença tem algum efeito na saúde? Se sim,
quais seriam? Bom, nós sabemos que a prece é um poderoso instrumento desde que é alicerçado pela fé. Jesus ressaltava isso quando dizia aos que curava, abre aspas, tua fé te salvou, fecha aspas. William Osler comenta que nada na vida é mais maravilhoso que a fé. A única força motriz que não podemos pesar na balança nem testar no crisol. Intangível como o éter, inelutável como a gravitação e o raio das esferas morais e mentais, misteriosa, indefinida, conhecida somente por seus efeitos, a fé derrama um fluxo infalível de energia enquanto diminui, não anota e nem titula sua potência. Com isso, nas últimas décadas, vários pesquisadores têm identificado os prováveis mecanismos envolvidos na melhoria da saúde mental, por exemplo, pela religiosidade e espiritualidade. Segue alguns mecanismos prováveis. Primeiro, a religião fornece recursos para melhor administrar o estresse, diminuindo a ansiedade, depressão, suicídio e o abuso de substâncias. 2. Os recursos religiosos de enfrentamento oferecem processos cognitivos poderosos que dão sentido às difíceis circunstâncias da vida e fornecem um senso de propósito. 3. Algumas regras das comunidades religiosas mudam hábitos de vida que favorecem a saúde física, como combate ao alcoolismo, alimentação saudável e vida sexual harmonizada. 4. As religiões estimulam o amor ao próximo, o altruísmo, a compaixão e favorece o convívio social. 5. A religiosidade impacta na cessação do tabagismo. E 6. Os hábitos de vida saudáveis são intensificados em segmentos religiosos que têm como ensinamento do corpo físico a partir de um templo sagrado. Portanto, há inúmeros artigos científicos demonstrando os benefícios da religiosidade e da espiritualidade na saúde física e mental. Melhoria da qualidade de vida, melhoria na adesão ao tratamento clínico medicamentoso, além da resiliência nos momentos mais difíceis na evolução de doenças crônicas. Uma área específica da ciência, chamada psiconeuroimunologia, tem estudado a influência da mente nos sistemas nervoso e imunológico e a liberação de neurotransmissores que vão atuar no equilíbrio dos ciclos da vida. Um estudo clássico de 2004 mostrou a redução de uma interleucina, um mediador inflamatório, a chamada interleucina 6, que a redução da interleucina estava associada com menor mortalidade em pacientes que frequentavam serviço de assistência religiosa com maior frequência. E isso nos remete, por exemplo, ao ensinamento de André Luiz, lá em Missionários da Luz, no capítulo 6, que nos diz que cada célula física é o instrumento de determinada vibração mental. Portanto, o trabalho religioso e uma vivência dos princípios religiosos traduzem melhoria dos pensamentos e ideias de esperança. Além disso, são descritos efeitos negativos na saúde física quando o indivíduo desenvolve o chamado enfrentamento religioso negativo perante a doença, pois, geralmente, emoções negativas, emoções, por exemplo, como a culpa em relação ao processo de adoecimento, a revolta ou a raiva com Deus, a sensação ou a ideia de distanciamento ou não pertencimento à sua comunidade religiosa, são exemplos do chamado enfrentamento religioso negativo, o que se associa geralmente a piores desfechos em saúde. Porém, muitos estudos têm mostrado que a religião e o enfrentamento positivo beneficiam a saúde por meio da redução dos níveis de cortisol diurno, por um eixo do organismo cerebral chamado hipotálamo-hipófise adrenal. Dentro deste eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o cortisol é um componente na regulação dos sistemas cardiovascular, imunológico e metabólico.
e tem níveis aumentados em situação de estresse, favorecendo o aparecimento de substâncias pró-inflamatórias. Portanto, momentos frequentes e intensos de estresse em nossas vidas, irritabilidade, mau humor, depressão, ansiedade, elevam as citocinas inflamatórias e que, em última instância, poderá contribuir para os danos no sistema cardiovascular, sistema imunológico, sistema nervoso central, dentre outros. Portanto, meus amigos, cada vez mais temos estudado e verificado a importância da fé na nossa saúde. O quão é importante nós identificarmos em nós essa potencialidade que é a fé sincera, a fé verdadeira, a fé que transporta as montanhas das dificuldades da vida, que nos faz olhar para o amanhã com os olhos da esperança e não da culpa, e não do ressentimento, e não do remorso, mas faz com que o trabalho realizado por cada um de nós tenha sentido em direção ao nosso aperfeiçoamento e à nossa felicidade. Um grande abraço